Beleza, pessoal. A gente vai então aqui ver como é que funciona esse algoritmo a nível de código, né? A gente tem um código em Go e esse código, bem, não se preocupe por ser em Go. Se você não souber Go, você vai ver que a sintaxe do Go é bem simples e você vai conseguir facilmente implementar ele na sua linguagem, seja JavaScript, seja Python, seja linguagem que for. Tá legal. Por que eu fiz em Go, né? Simplesmente porque eu estava aprendendo Go. Fiz esse código há mais ou menos um ano atrás, 17 de abril de 2018. E naquela época eu estava aprendendo Go e eu falei, cara, vou fazer um classificador ali, um navy base em Go pra ver e tal. E beleza, vamos lá. Cara, todo o script Go ele começa pela função main. Então a gente tem aqui a nossa função main, a function main e tal. Eu tenho uma variável classifier que ela vai receber o retorno de uma função. Então eu estou chamando uma função new classifier e passando o parâmetro 1 para ela. O que tem dentro dessa função new classifier, né? A gente tem aqui uma função function new classifier que recebe um número do tipo integer, um número do tipo inteiro. Ela retorna um objeto. Para quem conhece Go, sabe que no Go não tem objeto, tem structs. Mas para quem não conhece de Go, imagine-se como um objeto. A gente vai retornar então um objeto ali classifier. Aqui no retorno eu estou instanciando esse objeto. E esse objeto contém os atributos nSplit, que eu já vou explicar mais para frente para que ele é usado. Temos todas as nossas classes. Aqui eu estou criando um dicionário, né? Um map vazio, tá legal? O make serve para fazer, para instanciar esses tipos mais primitivos. A gente tem o map, que é um tipo de chave valor, um dicionário, um JSON, né? Para quem trabalha com JavaScript, um dicionário para quem trabalha com Python aí, que ele vai ter uma string como uma key e um objeto classe como valor. E a gente tem as nossas palavras únicas, que é o nosso dicionário, que a gente tem ali também um dicionário com uma chave do tipo string e o valor do tipo float, beleza? E aí a gente vai retornar esse carinha. Se a gente entrar aqui dentro de classe, type class, a gente vai ter aqui os nossos documents, que documents? A gente tem os nossos documents, que é a quantidade de frases que a gente teve no nosso dataset. A gente tem as palavras, todas as palavras que a gente tem, e a gente tem ali a frequência de cada uma dessas palavras. A gente tem a ocorrência de cada uma dessas palavras. Então a gente tem aqui de novo um dicionário, string e float, aonde a gente vai ter a nossa palavra como chave e a frequência dela como valor. Beleza, isso vai ser retornado então para o nosso classificador aqui na função main. Vou até aumentar um pouco, dar um zoom aqui para que vocês possam ver. A gente, deixa eu retirar isso aqui, beleza. A gente vai pegar cada uma das nossas frases com sua respectiva classe e vai treinar o nosso modelo, tá? Bem, aqui eu estou dando o nome de treinar, mas não é necessariamente um treinamento, né? Mais para que vocês entendam assim de que o momento em que você está dando seus dados para o seu algoritmo aprender, pode-se dizer que é um treinamento. Treinamento está muito mais envolvido com redes neurais do que com machine learning clássico, né? Mas enfim, a gente tem aqui então o nosso classificador. Ele tem um método train, aonde ele vai pegar a sua classe, suas palavras
e vai tirar as probabilidades de tudo, contar a frequência e etc. Tá legal. Método train, vamos lá. A gente tem aqui então uma função que ela faz parte do struct classifier. Então isso quer dizer que ela é um método da classe classifier, beleza? Ela se chama train. Ela recebe uma classe como parâmetro e uma sentença, né, uma frase. Ela então vai começar a trabalhar nos contadores, começando pelos documentos. Então a gente vai pegar ali o nosso classificador, a gente vai pegar o atributo document da nossa classe e vai contar mais um, beleza? Porque foi mais uma frase que foi utilizada ali do nosso dataset. A gente vai verificar aqui se essa classe existe, né? Então eu estou declarando a variável exist e estou pegando dentro do nosso atributo classes, estou procurando a palavra bom, né, que foi o que a gente usou aqui inicialmente. Vou até voltar. Foi o que a gente usou aqui inicialmente como parâmetro. Ele vai procurar dentro de todas as classes que a gente tem aqui dentro. Bem, se ele não existir, a gente vai adicionar essa classe então pro nosso dataset. E aí a gente instancia uma classe com a frequência daquelas palavras relacionadas à classe positiva, por exemplo, a classe bom, né? Então a gente vai ter ali dentro desse atributo word frequency, a gente vai ter todas as palavras e suas respectivas frequências dentro da classe bom. Isso vai ocorrer também para a classe ruim. Deixa eu só conferir se é ruim mesmo. É ruim. A gente tem a classe bom e a gente tem a classe ruim. Beleza. E aí ele vai fazer isso, cara, para todas essas frases aqui. Depois disso, a gente vai pegar essa classe em específica e vai contar para aquela classe, seja bom ou seja ruim, que teve uma frase relacionada a ela, né? Então a gente tem dois contadores aqui. O contador de todas as frases e o contador das frases relacionadas àquela classe em específica. A gente vai separar então essas palavras com o nosso parâmetro que a gente definiu inicialmente, o nSplit. Esse nSplit é o seguinte: dentro de uma frase a gente pode separar palavras uma a uma, de duas em duas, de três em três. E aí dentro desse método split words, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o tamanho da separação das palavras dentro da frase e a frase em si, né? A gente tem uma função chamada split words que recebe alguns parâmetros e retorna um array de strings. A gente vem então em cada uma dessas palavras dar um split por espaço, beleza? E aí, né, a gente tem aqui uma condição: se o tamanho dessas palavras, então se eu tiver uma frase com uma palavra só e ela for menor ou igual ao tamanho solicitado de divisão, vamos supor 2, ou até mesmo uma frase com duas palavras, e eu pedir para que minha função split word separasse essas palavras, esses itens de duas em duas palavras, ele ia basicamente pegar toda a minha frase, juntar e adicionar dentro do array split words, né? A gente tem o método append, um método natural, nativo do Go. Vou pegar o meu array split words e vou adicionar todas as palavras que eu tenho da minha frase dentro desse carinha. Caso contrário, caso a quantidade de palavras que eu tenho seja maior que a quantidade de divisões que eu quero, que é o natural, né? Imagine que eu tenho uma frase com 50 palavras e eu quero dividir
em um array em uma palavra. Eu vou então iterar sobre todas essas palavras que eu obtive dentro de words e vou adicionar ao meu splitted word cada uma dessas strings, juntando todos os espaços que eu tiver. String join words. E aí, bem, se isso não ocorrer, a gente parte para o próximo próxima instrução, que é, eu vou iterar sobre cada uma dessas palavras, e aí, vamos supor que eu tenho uma frase de 50 palavras, e eu quero dividi-las de duas em duas palavras. Eu vou iterar sobre todas as palavras que eu tenho na variável word, e aí eu vou adicionar a variável splitted word, ao array splitted word, as palavras no índice atual, mais até a palavra ao qual eu quero dividir. E eu vou juntar todas as palavras com espaço. Então, se eu tiver lá, eu amo batata doce, é uma frase de 4 palavras e eu quero separá-las de duas em duas palavras. Então, eu vou ter ali um array com eu amo e o outro item com batata doce. Se eu pedir para essa frase de 4 palavras serem divididas de uma em uma palavra, eu vou ter um array com eu amo batata doce. E aí, no final, eu vou retornar esse splitted word. Beleza. Feito isso, eu vou... Deixa eu ver onde é que eu estava, né? Eu estava aqui no método train. Separado então essas palavras, né? Eu vou iterar sobre cada uma delas e vou verificar. Eu vou começar a fazer alguns contadores aqui, que eu vou lá no meu dicionário de palavras únicas, eu vou pegar aquela palavra e vou dizer que ela apareceu mais uma vez. Eu vou pegar minhas classes, eu vou pegar as palavras e eu vou adicionar aquela palavra na classe correspondente. Então a palavra eu gosto de batata doce, a palavra gosto vai ser adicionada na classe que eu estou verificando agora. Então vamos supor que seja a classe bom, né? E aí eu vou contabilizar lá que a palavra gosta apareceu mais uma vez na classe bom. Beleza. E aí eu vou pegar a frequência daquela palavra naquela classe em específica e vou contabilizar mais um. Esse aqui é o treinamento. Eu basicamente peguei tudo aquilo que a gente viu nos slides e armazenei. Então aqui eu estou armazenando em memória mesmo, mas pode armazenar no banco aí, no arquivo NumPy, o que você quiser. Tá legal. Depois de ter feito isso e ter armazenado em memória todas as informações sobre todas as classes e sobre todas as palavras, a gente vai para um método classify. O método classify basicamente vai pegar uma frase que ele não conhece. Note que a gente tem aqui, eu achei o filme ruim. Essa palavra ela não aparece aqui em cima. Então tem eu te adoro, eu te amo, eu amo batatas fritas. A gente não tem nada... não achei o filme ruim. A gente não tem nada sobre filmes e etc. E aí a gente vem aqui no método classify e aqui a gente vai de fato executar o nosso algoritmo. A gente tem a quantidade de palavras únicas que a gente obteve. Então a gente vem dentro aqui de novo do nosso objeto de classificação. A gente vai pegar a quantidade de palavras únicas que a gente tem, vai tirar o tamanho delas, vai transformar para float 64, que a gente vai usar isso para fazer uns cálculos depois. A gente vai pegar e vai dividir as nossas palavras, né? A gente vai pegar a nossa frase
e vai dividir ela em um array de várias posições, cada um com uma ou duas, três, quatro, cinco palavras. A gente vai pegar então a probabilidade, a gente vai criar aqui um dicionário que vai conter a probabilidade de cada classe. Então a gente vai iterar sobre a classe bom e a classe ruim. E a gente vai ter um dicionário lá que vai ter classe bom como uma chave, ruim e o valor dela do produto que a gente calculou. A gente vai ter também um outro item dentro desse dicionário que vai ser o ruim como uma key e o produto dele como valor. Aí a gente vai vir aqui no nosso objeto C. A gente vai iterar sobre cada objeto classe, que aí a gente vai ter a nossa classe e o nosso data. A gente vai então tirar nossas classificações a priori e etc. Para poder fazer todos os cálculos que a gente precisa fazer. A gente então tem aqui a gente vai pegar a classe, a probabilidade a priori daquela classe. Então vamos supor que a gente está iterando sobre a classe bom. A gente vai então ver qual é a probabilidade da classe bom ocorrer. Então a gente pega, então vamos aqui nesse carinha, get a priori. Ele é muito simples, ele vai receber uma string de uma classe. Ele vai dentro do nosso classifier, que é o nosso objeto, que está ali com vários dados armazenados. A gente vai então nas nossas classes. Vamos pegar a classe bom, porque estamos iterando sobre a classe bom. Vamos pegar todos os documentos, todas as frases que foram atribuídas a essa classe. E a gente vai dividir por todas as frases que ocorreram, seja positiva, seja negativa, seja neutra, seja lá o que for. A gente, voltando aqui no método classify, a gente vai pegar então a quantidade de palavras que a gente tem, beleza? Dentro dessa classe em específico. A gente vai criar aqui um outro dicionário que é sobre a probabilidade de cada classe, de cada palavra estar relacionado àquela classe. Então a gente itera sobre cada uma dessas palavras, né? E a gente vai verificar, bem, se ela existe e qual é a frequência dela. Se essa palavra nunca foi atribuída à classe bom, a gente vai, se ela não existe dentro de word frequency, ela nunca foi atribuída à classe bom. Então a frequência dela é setada como 0. Caso contrário, se essa palavra anteriormente já tenha sido atribuída à classe bom, a gente pega a frequência que a gente tinha tirado antes. E aí a gente vai pegar no nosso dicionário de probabilidades de palavras, e na palavra batata a gente vai fazer a frequência que aquela palavra batata aparece, mais 1, dividida pela quantidade de vezes que aquela palavra ocorreu naquela classe. Não, desculpa, a quantidade de palavras que aquela classe tem, mais a quantidade do nosso dicionário. A gente vai então pegar o nosso resultado e vai pegar a nossa classe a priori, e aí a gente vai iterar sobre cada uma das palavras, cada uma da probabilidade dessas palavras estarem relacionadas à classe bom, e vai multiplicar eles. No final a gente vai ter a probabilidade da classe bom, né, vai ter um valor, e a gente vai iterar tudo isso de novo para a classe negativa, e aí a gente vai ter um outro valor no nosso dicionário que é a classe negativa, e vai ter o seu respectivo valor, que a gente depois vai usar ali para saber se ele é menor ou maior que a classe positiva ou na classe negativa. Se a gente voltar no nosso slide, a gente vai ver aqui que a gente tem, só para que vocês possam assim ver uma fórmula em código, a gente tem do lado esquerdo
uma iteração sobre cada classe, beleza? E cada classe, eu não sei se o meu gravador de tela tá gravando o mouse, mas a gente tem lá argmax de PC. Esse PCK, né, é a probabilidade daquela classe no índice K. Então eu estou fazendo um loop sobre cada uma dessas classes. É como se o índice dessa classe fosse o K, beleza? E eu tenho também o produto da probabilidade de cada palavra daquela frase estar na classe K. Então é como se eu tivesse aqui o índice K e eu itero sobre cada palavra no índice I. Beleza? E aí eu tiro a probabilidade de todas as palavras e depois tiro o produto de todo mundo aqui embaixo. Beleza. Feito isso, a gente vai ter a classificação daquela frase. E depois a gente vem aqui no nosso método main. E aí a gente vai ter nossas probabilidades, né, que a gente tá chamando o classify. E aí a gente tem lá, eu gosto de bolo pra caramba, né? Essa frase vai passar por todo aquele processo de rodar o algoritmo que a gente acabou de ver. E aí no final a gente vai ter as probabilidades da classe bom, a classe ruim. Não, desculpa, não é a probabilidade, o produto. E aí a gente vai ter ali, se o produto, inclusive aqui eu deveria renomear para product. Se o produto da classe bom for maior que o produto da classe ruim, a gente vai ter ali a classificação boa. Caso contrário, classificação ruim. Então, se a gente botar para rodar aqui esse código, vou salvar ele e colocarmos para rodar go run main, a gente vai ter ali a classificação boa, que a frase eu gosto de bolo pra caramba tem algumas palavras que são positivas, algumas palavras que nunca nem ocorreram no nosso dataset. Se a gente colocar então a frase eu acho ruim você assistir TV, ela vai ser uma frase product undefined. Tá bom, então deixa eu só beleza, tá bom, vai ser uma frase ruim, né? E se a gente colocar eu não achei o filme ruim para ser classificado, bem, eu não achei o filme ruim tem palavras negativas, mas não é uma frase negativa. Porém, a gente vai obter ali um falso positivo, que é... Ai, caramba. Que é uma classificação de uma frase ruim, sendo que a frase não é ruim. Isso é uma limitação do Navy Base, tá? Tanto é que existem algumas outras variações do Navy Base que são um pouco mais complexas e que são mais poderosas também. Mas todas vêm da base do Navy Base Vanilla, como assim, usando um termo aí para explicar esse algoritmo que a gente acabou de ver. A gente tem ali, não achei o filme ruim, tem bastante palavras ruins, mas ele não significa que é uma palavra ruim em si, né? Tanto é que o Navy Base ele não é um algoritmo, já não é mais um algoritmo poderoso para trabalhar com NLP, ele funciona para trabalhar com NLP, mas ele continua sendo um algoritmo bem útil para trabalhar com algumas coisas, alguns projetos simples, assim como o KNN, né, que apesar de ser um algoritmo simples, ele ainda é bastante utilizado, até mesmo para sei lá, classificação de face, por exemplo. A gente vai ter uns vídeos desses de classificação de face, onde com o KNN a gente consegue pegar o embedding de uma face e classificar eles por semelhança, né? Bem, e aí, cara, a gente pode ficar brincando aqui. Por exemplo, vou escrever uma frase meio nada a ver aqui. Aquela frase que eu tinha comentado antes, eu gosto de batata doce. Essa frase deveria ser classificada como bom. Então, ela é bom. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, comentem aí, dúvidas, etc, que vocês tiverem. E se inscrevam aí, né? É isso, pessoal. Tchau.